Então, pessoal, chegamos naquilo que eu queria comentar com vocês hoje, especificamente, né? Eu disse para vocês que aquelas ideias de Freud, lá de 1895, da teoria neuronal da mente, elas seriam posteriormente consideradas, em sua grande maioria, bastante válidas, somente quase um século depois, né? Na verdade, um século depois, aproximadamente, né? Ele postulou em 1895 e em 2000 o professor Eric Kandel, da Universidade de Colômbia, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por conta da sua obra de mais de 40 anos de pesquisa sobre a memória. E a palestra que o professor Kandel proferiu por ocasião do recebimento do Prêmio Nobel, né, em 8 de dezembro de 2000, foi intitulada A Biologia Molecular do Armazenamento da Memória, um diálogo entre genes e sinapses. Num primeiro momento, para nós psicólogos, talvez isso não soasse relevante. Ora, genes e sinapses? O que isso teria a ver conosco, não é? Mas, meus caros, vamos observar o início da palestra. Tem uma transcrição da palestra e eu vou trazer para vocês o início, para vocês mostrarem qual foi a motivação original dessa pesquisa e vocês vão se surpreender bastante. Olha só que fascinante. Vou ler aqui para vocês. Desde o início, meu objetivo em traduzir as questões sobre a psicologia da aprendizagem em termos da linguagem empírica da biologia não foi para substituir a lógica da psicologia ou da psicanálise pela lógica da biologia celular e molecular, mas sim para tentar unificar essas duas disciplinas e contribuir para uma nova síntese que combinasse a psicologia mentalista do armazenamento de memória com a biologia da comunicação neuronal. Meus caros, olha que fantástico isso. O professor Kandel, ele sempre teve um apreço pela psicanálise desde o período em que ele cursava medicina e posteriormente decidiu se especializar na psiquiatria, né? Lá por volta dos anos 50 do século passado. E sendo um conhecedor da obra de Freud, ele conhecia as ideias de Freud sobre a memória. E olha só que fascinante. Ele buscou durante 40 anos verificar se de fato aquelas ideias realmente tinham uma base empírica e ele acabou chegando à conclusão que sim. Ele acabou chegando à conclusão que as bases neurobiológicas da psicologia e da psicanálise não invalidam essas disciplinas. Pelo contrário, elas trazem um nível de explicação diferente. Então, se nós, psicólogos, vamos utilizar um nível de explicação que é próprio da psicologia, que é em termos de mecanismos de aprendizagem, que é em termos de processos mentais, não é? Isso não significa que nós não tenhamos um nível abaixo de explicação. Esse nível abaixo é o nível neurobiológico. Isso é fascinante. Isso mostra, na verdade, que o conhecimento deve ser unificado e que quando nós, psicólogos, fazemos referência às bases neurobiológicas dos processos mentais, nós não estamos desconsiderando a mente. Nós estamos, na verdade, apresentando uma perspectiva holística, integrada, né? Uma perspectiva que mostra que os processos mentais ocorrem em função das atividades do sistema nervoso e que é possível aprender mais um sobre o outro quando nós temos essa visão integrada, digamos assim, né? Então vamos ver um pouquinho mais sobre o estudo dele. Essa talvez seja uma das imagens mais fascinantes do século XX. Aqui vocês estão observando, meus caros, uma rede de 3 neurônios de um tipo de molusco, que é uma lula gigante, chamada aplísia. A aplísia é uma lula que tem mais ou menos uns 2 metros de comprimento, ela é bem grandona. E ela tem uma característica interessante. Os neurônios dessa lula também são muito grandes. Então, pelo fato de eles serem grandes, eles permitem que o estudo, não é,
da biologia, tanto celular quanto molecular, né, desses neurônios, possa ser feita de uma maneira mais simples. Claro, com recursos tecnológicos sofisticados, mas de uma maneira mais simples do que se fosse realizado, por exemplo, neurônios humanos, vamos dizer assim. E tem até uma série de questões éticas, a forma de realizar pesquisa, que com seres humanos não seria possível realizar alguns dos experimentos que o professor Kandel fez com esse animal. Então aqui vocês estão observando, meus caros, uma imagem que é extremamente fascinante, porque vocês estão observando aqui do lado, né? Aqui essa sombra, na verdade, é uma microcânula, ou seja, é uma agulha muito, muito, muito fina, e essa agulha está estimulando esse neurônio. E aí, à medida em que há a estimulação desse neurônio, eu não vou entrar aqui no detalhe, né, especificamente dessa estimulação, que envolve o neurotransmissor serotonina, então são neurônios serotonérgicos, né? Utilizam a serotonina como neurotransmissor. Não vou entrar nesse detalhe agora, vou falar isso para vocês mais nas próximas aulas, quando eu comentar sobre a comunicação neuronal e eu explicar para vocês sobre neurotransmissores, tanto excitatórios quanto inibitórios, tá? Por enquanto, guardem só a ideia de que essa microcânula aqui está estimulando esse neurônio. E aí, à medida que esse neurônio é estimulado, o que acontece? Progressivamente, esse outro neurônio aqui que eu estou mostrando para vocês acaba sendo afetado. Sendo afetado, olha que fantástico, estabelece-se uma conexão. Esse neurônio agora se conecta a esse outro neurônio por meio deste neurônio aqui do meio. Sendo que houve mudança na expressão gênica desses neurônios, ou seja, houve a produção de novas proteínas por meio dessa estimulação, fazendo com que novos receptores fossem criados, fazendo com que o axônio fosse estendido. Ou seja, a estimulação, ela afeta a expressão gênica, que por sua vez leva à mudança física dos neurônios. Meus caros, essa descoberta é genial, é fantástica, é incrível. É a descoberta da neuroplasticidade, um termo que eu vou usar com muita frequência com vocês, a concepção segundo a qual o sistema nervoso é influenciado pelas experiências. Nossos neurônios são modificados por aquilo que nós vivenciamos. Aquilo que eu expliquei para vocês numa primeira aula, que a psicoterapia funciona porque ela modifica áreas cerebrais. E o professor Kandel demonstrou que isso é possível, não é? Que a experiência ambiental, que a influência ambiental, modificando a expressão gênica e levando à mudança física dos neurônios, isso demonstra nitidamente como processos de aprendizagem eles ocorrem num nível celular, molecular e de expressão gênica. Por isso que o título da palestra do professor Kandel é esse diálogo entre genes, sinapse e memória. Ok, meus caros? Fascinante essa imagem, é revolucionária. Eu, como psicólogo, eu fico fascinado com isso, de ter podido viver o suficiente para ter uma dúvida que eu tinha na época da minha graduação e que felizmente foi respondida no final dela, né? Então, eu concluí curso de psicologia no final do século XX e tive a felicidade de entrar em contato, né, com a obra aí do professor Kandel e ter uma das minhas grandes dúvidas sanada. Onde estão as nossas memórias? Estão armazenadas na forma de redes neurais por meio de um processo chamado potenciação de longo prazo, que eu vou explicar para vocês no capítulo específico sobre memória. Tá certo, meus caros? Vamos em frente?